Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 8, a importância da paternidade na vida dos filhos. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais que são a paternidade dentro da família, segundo, tipos de paternidade extremistas e terceiro, o fracasso de 2 pais relapsos com os seus filhos. Nosso texto áureo se encontra em Efésios capítulo 6, versículo de número 4, mas antes eu gostaria de agradecer os nossos irmãos, amigos, os nossos amigos mais do que irmãos, né, muito chegados, pastor Leandro, o diácono Edson e também o nosso irmão André, superintendente da nossa escola bíblica, por ter coberto nossas férias, por ter gravado esses vídeos, por ter participado juntamente conosco. A nossa gratidão, não tenho palavras para agradecer cada um de vocês. Como nós já retornamos de férias, então vamos pegar firme nos nossos estudos aqui. O nosso texto áureo, Efésios 6, 4, diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Nossa verdade prática diz que quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família. A nossa palavra-chave é paternidade. Paternidade, segundo o dicionário da língua portuguesa, diz que, ela provém do latim, que significa o quê? Ser pai. Simplesmente isso. Então, independente de como se tornou pai, é ser pai. E isso é o que significa paternidade. Agora, existe a paternidade ativa e a paternidade passiva. A paternidade ativa são as ações, o cuidado físico, o cuidado emocional que se dá ao filho. Então, é a maneira única de olhar, de falar e também de cuidar da criança. É a forma como nós expressamos o nosso amor para com os nossos filhos. Aí a paternidade passiva é aquela que deixa tudo acontecer. Dentro da lição vai falar alguma coisa não passiva, mas vai ter um outro nome aqui que a gente vai tratar. Primeiro tópico, a paternidade dentro da família. Primeiro subtópico, a primeira família. Eu sei que você sabe qual foi a primeira família, né? Que foi formada pelo casal Adão e Eva, depois vieram seus filhos. Então essa é a primeira família formada pela Bíblia. Então Gênesis capítulo 4, versículos 1 e 2 vai dizer assim: E conheceu Adão, conhecer no sentido de relacionamento, conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Caim e disse: Alcancei do Senhor um homem. Aí o versículo 2: E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Então aqui se forma a primeira família segundo a Bíblia Sagrada. Então desde o princípio a figura do pai ou do marido, como preferir chamar, ela definia-se como o líder do lar. Ele era o responsável por prover, ele era o provedor, então ele provia alimento e também cuidar da família, cuidar da segurança, cuidar de todos os seus. Então o papel da mulher era de cuidar, mas cuidar do quê? Cuidar dos filhos, cuidar da casa e ser ajudadora do seu esposo, auxiliadora do seu esposo. Aí vem o segundo subtópico, a falta de autoridade no lar. Então, para alguns sacerdotes, que é o que a lição vai tratar agora, vai falar sobre Eli e sobre Samuel. Então, para alguns sacerdotes, o sacerdócio ele passou a ser mais importante do que a própria família ou do que a própria criação dos filhos. Então, os sacerdotes Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal. Porém, eles foram descuidados com relação à autoridade no próprio lar. E hoje é diferente? Nos dias atuais não é diferente. Existem muitas pessoas que cuidam do sacerdócio ou do pastorado ou do bispado, seja lá qual for o título que exerce dentro da sua igreja. Ele começa a cuidar mais da liderança, cuidar mais da sua função como sacerdote, como líder espiritual do povo e acaba esquecendo da sua família, do seu lar, dos seus filhos. Aí 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, o correto é 1 Samuel, tá ok? Por quê? Porque nós fazemos um resumo, não é isso? Primeiro livro de Samuel. Então a gente reduz, nós fazemos um resumo, diz assim, 1 Samuel. Muita gente fala 1 Samuel porque fica mais bonitinho, né? Mas não é, o certo é 1 Samuel. No Antigo Testamento, tudo que fala primeiro, segundo, é tudo no masculino. Aí lá no Novo Testamento é no feminino, que a gente inverte, né? A gente faz essa inversão. Mas na língua portuguesa, como é um resumo, uma abreviação, então é correto isso, tá? 1 Samuel 2,12 diz assim: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. A palavra Belial vai ser tratada mais para frente, então depois eu explico para você o que é, tá? Não conheciam ao Senhor. Então já presta atenção como que eram os filhos de Eli. Eli era o sumo sacerdote, seus filhos eram sacerdotes, não conheciam o Senhor. Pensa bem, a pessoa chegar no sacerdócio, chegar no pastorado, chegar no apostolado, chegar no nível máximo aí de liderança,
e não conheceu o Senhor. Ele é um líder que representa o Senhor, mas não conhece o Senhor. Já deu para imaginar como que é o tipo de pessoa que a lição está tratando aqui? Aí 1 Samuel capítulo 8, versículo 3 vai dizer assim: porém seus filhos, agora é de Samuel, tá? Falou de Eli, agora é de Samuel. Então, porém seus filhos, ou os filhos de Samuel, não andaram pelos caminhos dele. Ou seja, Samuel era um homem reto, mas os seus filhos não andaram nos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza, aceitaram suborno e perverteram o direito. Ou seja, justamente o oposto daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Deus quer que andemos de uma forma, a gente vai e faz completamente o contrário daquilo que Deus quer para nós. Então, somente seus pais, os pais, está falando de Eli e de Samuel, somente os seus pais não percebiam, eu digo assim, ou fingiam, que não percebiam que seus filhos apresentavam problemas de ordem moral e também de ordem espiritual. Será que não sabia? Eu acredito que sabiam. Quer dizer, na verdade, Eli, a Bíblia diz que sabia. Samuel, a Bíblia não relata nada. Esses sacerdotes, eles tinham autoridade em todo Israel, em todo o país, mas dentro de casa não tinha. O terceiro subtópico vai falar sobre os problemas de uma paternidade ausente. Então, os pais, eles são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. Isso é um fato. Aí o pai cristão, ele tem que ser uma referência para os seus filhos. Ele tem que ser, não tem outra opção. Posso? Não, tem que ser. Pai cristão precisa ser uma referência. Todos os pais têm de ser uma referência para os seus filhos. Todos os pais querem ser uma referência para os seus filhos. Mas do pai cristão é mais do que obrigação. 1 Timóteo 3, versículos 4 e 5 vai dizer assim: que governe bem a sua própria casa. Olha o que o pai tem que fazer: governar bem a própria casa, tendo seus filhos em sujeição. Seus filhos estarem sujeitos, não era ser escravo dele, mas estar sujeitos a ele, obedecerem a ele com toda modéstia, com todo respeito, com toda reverência. Aí o versículo 5 diz: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? É a pergunta que Paulo faz escrevendo a Timóteo. O resumo desse tópico diz assim: a paternidade é uma função que proporciona um sustentáculo afetivo importante para o desenvolvimento da criança. O segundo tópico vai falar sobre tipos de paternidade extremista. Extremista é aquele cara que não tem o meio termo, é aquele cara que ou é muito disso ou é nada disso. Não tem assim um meio termo, não tem um parâmetro para poder seguir. Ou ele é de um lado, ou ele é extrema direita ou ele é extrema esquerda. Não tem um meio termo para ele. O primeiro subtópico vai falar sobre a paternidade autoritária. Então, tem pelo menos dois tipos de paternidade que devem ser evitados e também devem ser corrigidos. O primeiro é a paternidade autoritária, o segundo vai ser a paternidade permissiva. A paternidade autoritária, o pai autoritário, ele trata os filhos como se fossem elementos neutros, ou seja, não tem vontade própria, né? Eles não têm sentimentos, eles não têm memória, eles não têm vontade. É assim que é o pai autoritário. Então é ele e acabou, é o pai que manda e acabou, o filho tem que obedecer, não tem nem que questionar. Bom, questionar é uma coisa normal. Quando nós entramos numa prova, nós não questionamos a Deus: Senhor, por que disso, por que daquilo? É normal. Então o pai, ele tem que aceitar o questionamento do filho. É claro, o filho tem que ser sujeito, tem que ser submisso. Porém, o pai não pode ser autoritário, é a ordem dele que vale e pronto, acabou. Então, geralmente, é aquele que tão somente dá ordens aos filhos, é o que está escrito aqui na lição, né? Só dá ordem aos filhos, não quer saber o que vai acontecer depois, ou seja, ele quer que seja obedecido. Os filhos, por sua vez, obedecem por medo, por culpa, por remorso e até mesmo por rancor, por raiva, por ira, por ódio. Mas já pensou, vai obedecer, mas eu vou fazer, mas a vontade era desganar o pai? É dessa forma que eles obedecem. Então esse é o pai autoritário. Aí vem Efésios 6,4 diz assim: e vós pais, não provoqueis a ira vossos filhos. O filho está obedecendo por ira, por rancor. E Paulo está escrevendo aos Efésios dizendo que nós não podemos provocar a ira nos nossos filhos. Mas o que? Mas criai-os na doutrina. O que é doutrina? É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Então criá-los na doutrina e a admoestação, ou seja, aconselhando como o mundo aconselha? Não, aconselhar na admoestação do Senhor. Os conselhos que nós devemos ter é referente à palavra de Deus para os nossos filhos. Aí vem o segundo subtópico que diz assim: a paternidade permissiva. Bom, a primeira foi autoritária, agora é a permissiva. Lembra que eu falei sobre ativa e passiva? Então a permissiva é quase a passiva. É um tipo de tolerância sem freio algum, que induz a criança até imaginar que seus pais não a amam e nem se importam com elas. Ou seja,
pode fazer o que você quiser, do jeito que você quiser, a hora que você quiser, isso é permissível. Então eles entendem que deve ser exemplo, os pais entendem que deve ser exemplo para os filhos, mas não corrigem e nem aconselham. Quando eles cometem algum erro, não vai corrigir, não vai aconselhar, não vai fazer nada, vai deixando rolar solto o negócio. Aí Salomão ele nos adverte, Eclesiastes capítulo 8, versículo 11: visto como se não executa logo juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que, já que Deus não entra com juízo na hora que acontece a coisa errada, na hora que nós praticamos alguma coisa errada, o negócio a tendência do ser humano é continuar fazendo a coisa errada. Não tem castigo. Aí começa a pensar, Deus não existe. Deus existe, mas não está ligando porque nós estamos fazendo. Você acha que ele vai se incomodar logo comigo? Tantos milhões de habitantes, ele vai se incomodar logo comigo? Então é assim que o ser humano vai pensando. Então, como Deus não entra com juízo logo de cara, logo de princípio, irmão, tem uma taça da ira de Deus que vai se enchendo todos os dias. Quando ela transbordar, não vai ter mais jeito para a nossa vida. Aí Deus entra com juízo, aí não tem mais jeito. E se dê graças a Deus se sobreviver, porque às vezes o juízo de Deus acaba em morte. E se acabar em morte, aí acabou tudo, aí não tem mais. Mas se estiver vivo ainda tem uma esperança. Então a paternidade, lembra que eu falei paternidade ativa? Então os dois tipos de paternidade são negativos, são prejudiciais ao bem-estar de toda a família, não é só dos filhos não, prejudica toda a família de um modo geral. Então a paternidade ativa é a paternidade segura, paternidade presente, paternidade responsável e a paternidade que produz uma família feliz. Então nós temos que ser pais ativos. Não é somente o pai não, a mãe também. Então os pais têm que ser ativos na vida dos seus filhos, lá dentro dos seus lares. O subtópico 3 diz que Eli criou os filhos que se tornaram profanos. Então a palavra Belial, lembra da palavra Belial lá de trás? Está aqui agora. Então a palavra Belial, ela pode significar sem proveito, imprestável, inútil. Então os filhos de Eli eram filhos de Belial, não era isso que estava dizendo no versículo? Filho de Eli era filho de Belial. Então sem proveito, imprestável, inútil. E também pode significar perversão ou o ser pervertido. Então os filhos de Eli eram homens pervertidos, eram homens sem proveito, eram homens imprestáveis, segundo a tradução do dicionário da língua portuguesa aqui. Então os filhos de Eli eles eram homens pervertidos, irreverentes, que não respeitavam as coisas sagradas do tabernáculo. Então eles eram profanos, porque existe o santo e existe o profano. O profano, na verdade, é o comum. Então eles não consideravam as coisas de Deus como santas, consideravam como coisas comuns, como coisas normais. 1 Samuel, capítulo 2, versículos 13 até o 17, vai dizer assim: porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão. Daqui a pouquinho eu falo sobre esse tridente aqui, o garfo de 3 dentes. Vamos continuar a leitura. E enfiavam na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Olha a continuação da leitura, depois a gente faz um comentário sobre isso. Também antes de queimarem a gordura pertencia ao Senhor. Então, antes de queimarem a gordura, via o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. Então eles queriam carne para poder guardar, não era nem para poder comer, porque eles já tinham direito, a parte do sacrifício, a parte da oferta pertencia a eles, mas eles já queriam a carne do jeito que estava. Eles metiam o garfo na panela, na frigideira, na marmita, onde quer que fosse que tivesse assando, eles metiam o garfo e tiravam. Tudo que o garfo tirava, eles pegavam para eles do jeito que estava, carne crua, carne com gordura, sendo que a gordura e o sangue pertencem a Deus. O sangue tinha que ser derramado e a gordura tinha que ser queimada para o Senhor. Aí vem o 16: e dizendo-lhe o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje. Olha só, o ofertante: queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. A pessoa, o ofertante, não estava retendo, estava simplesmente querendo que queimasse a parte de Deus. Para quê? Para que ele pudesse ser aceito também. Então lhe dizia: não, agora a hás de dar, e se não, por força a tomarei. Aí 17: era pois muito grande o pecado destes moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Está vendo só como que era o pecado? Então a gente já começou a falar algumas coisinhas sobre a vida deles, tal. Tem muito mais sobre isso, tá? Agora, sobre esse garfo de 3 dentes, eu não sei se você já parou para analisar
se você assistiu algum desenho, já viu com seus filhos aí, o tridente, ela é uma figura de quem? Quem representa o tridente? Quem que sempre aparece com um tridente na mão? Não é a figura do próprio demônio que aparece com aquele tridente, que cutuca os outros, que fica mexendo com a vida alheia? Pois é, então, agora esse tridente aqui, ó, lembra também o cetro do deus romano chamado Netuno. Aqui no Brasil, nós conhecemos como Netuno aqui no Brasil, porém, ele na mitologia grega, ele é conhecido como Poseidon. Então o que ele usa? O que é o instrumento dele? É um tridente também, é uma espécie de arpão que apresenta 3 pontas, e diz que quando ele utilizava o seu tridente, quando ele batia no chão, ele podia provocar terremoto, ele podia provocar tsunami, ele podia fazer com que as embarcações naufragassem. Então também o cetro também é considerado um símbolo solar e mágico que representa poder, força e também representa o universo. Olha só, o que esses camaradas estavam utilizando aí? Por que essa ideia do tridente na mão de Satanás? Por que disso? Porque eles utilizavam, os filhos dele utilizavam para poder fazer o mal. Agora, você já ouviu falar de Exu? Sabe o que é um Exu? O Exu é considerado demônio para nós, para outras religiões são deuses, para nós são considerados como demônios. Agora, sabe o que é o Ogó? O Ogó é o símbolo do Exu, é um bastão adornado com cabaças e búzios, e colares e roupas, e tem as suas cores vermelho e preto. Então, sabe o que isso significa? Aí eles utilizam, é um tridente, esse Ogó é um tridente também, utilizado pelo Exu. Então o Exu também utiliza o tridente. Olha só, e os filhos de Eli também estavam utilizando o tridente para poder pegar a oferta. Vamos passar para cá? O tempo já foi também, né? Então, ó, é lamentável um pai que tinha uma posição especial de representação de Deus. Olha só, o sacerdote representava Deus aí perante Israel, perante o povo, no nosso caso, né? Então, tornar-se um pai relapso com a família. A palavra relapso significa relaxado. O resumo desse tópico diz que a paternidade autoritária e a permissiva são prejudiciais a toda a família. Aí vem o terceiro tópico, o fracasso de 2 pais relapsos com seus filhos. Como eu disse, relapso significa negligente, reincidente no erro, mas a melhor palavra aqui é relaxado. Então, o fracasso de 2 pais relaxados com os filhos. Primeiro subtópico, omissos para com os filhos. A palavra omissão significa deixar de dizer, de escrever ou de fazer. Então isso é omissão. Tem gente que acha que omissão não é pecado. Omissão também é pecado. Eu não menti, eu omiti. Omissão também é pecado. 1 Samuel 2,12 diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Lembra o que é Belial? Pois é, imprestável, né? Eram filhos e não conheciam o Senhor. Eram filhos de Belial e não conheciam o Senhor. Eram imprestáveis e, além de tudo, ainda não conheciam ao Senhor. Então imagine um homem dedicado ao ministério sacerdotal por mais de 40 anos, que foi o caso de Eli. Tinha uma família constituída de pelo menos 2 filhos. A Bíblia só fala desses 2. Então pelo menos 2 filhos é o que ele tinha, que a Bíblia fala. Os quais, convivendo com os trabalhos sacerdotais do pai, conviviam, estavam o dia todo com seu pai ali, aprendiam com seu pai, faziam o que o pai fazia, mas não conheciam o Senhor. Dá para imaginar uma coisa dessa? Viver fazendo a obra de Deus sem conhecer o Deus da obra. Então, no caso de Samuel também não foi muito diferente. Seus filhos não tinham nenhuma disciplina e tornaram-se avarentos e também tornaram-se profanos. 1 Samuel 8, versículos 5 e 7 diz: e disseram-lhe: eis que já estás velho. O povo falando com Samuel: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Olha o que um pai está ouvindo o povo falar acerca dos seus filhos: teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Samuel queria dar o legado. Samuel foi o último juiz de Israel. Ele queria dar o legado para os seus filhos, passar para os seus filhos, mas o povo não aceitou, o povo não recebeu e falou isso para ele: teus filhos não mandam nos teus caminhos, então coloca um rei sobre nós. Aí Samuel se sentiu rejeitado, mas o povo não estava rejeitando a Samuel, o povo estava rejeitando o próprio Deus para reinar sobre eles. Então a prioridade dos obreiros cristãos antes do ministério começa com a sua própria casa. Não podemos inverter os valores, não podemos colocar o burro atrás da carroça, ou seja, a carroça na frente do burro, que não tem como o burro empurrar. O burro ele tem que puxar a carroça, não é isso? Então nós não podemos inverter a ordem aqui. Primeiro família, depois o ministério. 1 Timóteo 3,1 diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Se nós temos o desejo de episcopado, de uma liderança cristã, excelente, Paulo está dizendo. Mas não pode esquecer, né? Ao versículo 4 mesma carta a Timóteo, 1 Timóteo 3,4, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com
toda modéstia. Então, tá vendo? Então, você deseja o episcopado? Muito bem, faz muito bem, mas não pode esquecer o seu lar, não pode esquecer sua família, não pode esquecer os seus filhos. Então, não há disciplina familiar sem a presença dos pais. Os pais têm que ser presentes, os pais têm que ser ativos na vida dos seus filhos. Aí o segundo subtópico diz a isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com os seus filhos. Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade para com seus filhos, como diz 1 Timóteo 5,8, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé, é pior do que o infiel. Então peraí, se você não cuida do seu lar, se você não cuida da sua esposa, se você não cuida dos seus filhos, a Bíblia está dizendo, Paulo escreveu a Timóteo dizendo, é pior do que o infiel, negou a sua fé. Então não adianta eu ser um homem de Deus e não cuidar da minha família, porque eu estou negando a fé. Então eu estou fazendo justamente o inverso daquilo que eu gostaria de ser. Eu estou sendo o inverso daquilo que eu gostaria de ser. Eu gostaria de ser um sacerdote, eu gostaria de ser um pastor, eu gostaria de ser um apóstolo, um bispo, seja qual for o título, um padre, eu gostaria de ser, mas eu deixo minha família de lado. O que eu estou fazendo? O padre não, porque o padre não casa, né? Mas o que eu estou fazendo? Eu estou negando a fé. Eu estou justamente fazendo o oposto daquilo que eu gostaria de fazer. O terceiro subtópico fala sobre o tratamento inadequado. Então essa lição inevitavelmente não pode fugir do assunto que envolve a relação pública dos líderes da igreja com seus filhos no ambiente eclesiástico ou no ambiente da igreja. Então não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa da sua filiação, porque o pai é fulano de tal, então o filho vai ser beneficiado por causa da função dele, ou o pai é fulano de tal, o filho vai ser prejudicado por causa da função dele. Não pode, não deve ser assim, nós não podemos agir dessa forma. Então existe uma pressão natural com a família do pastor, os filhos do pastor, a esposa do pastor, por causa da natureza pública da sua função. Existe isso aí? Existe, irmão, sempre existiu e sempre vai existir. A cobrança é sempre maior. Então seus filhos, ou seja, os filhos dos pastores, os filhos dos líderes, antes de tudo, são filhos da mesma forma que os outros, são filhos da mesma forma que os demais filhos, os filhos do diácono, os filhos do cooperador, os filhos do membro, são a mesma coisa, são filhos também da mesma forma. Então primeiramente eles são filhos, são crianças, são adolescentes, são jovens, são adultos e todos eles precisam dos cuidados pastorais e precisam de cuidados espirituais. É claro que todos eles sofrem uma pressão natural, principalmente pelos aqueles que são filhos da liderança, mas nós precisamos ter o cuidado, lembrando que são crianças, são jovens, são adolescentes como qualquer outro. Não é porque é filho do pastor que sabe mais, que conhece mais, que tem, não, a cobrança tem que ser maior, não, negativo, são filhos como todos os demais. Efésios 6, de 1 a 4 diz assim, vós filhos, ele tem orientação para toda a família aqui, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Versículo 2, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Aí qual que é a promessa? Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Aí versículo 4, vós pais, então aqui tem indicação para o filho, agora indicação para o pai. Não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Esses são os conselhos de Paulo para os filhos e para os pais. O resumo desse tópico diz assim, que todo pai cristão deve zelar por sua família com dedicação e com responsabilidade. Tem um outro crime, um outro pecado que os filhos de Eli cometiam também, não vou entrar em questão agora, vou deixar só o versículo para você ler aí, porque o tempo já foi, tá? 1 Samuel 2, versículo 22 e o 23, então vai falar que Eli ouvia e vai falar sobre as mulheres que vinham fazer fila para poder se relacionar com os filhos de Eli no templo ou no tabernáculo. Conclusão, os pais devem, os pais precisam fazer, aqui é uma positiva, tá? Os pais devem ensinar os filhos, conversando, orientando-os para a vida e para o ministério e para o que quer que seja, para tudo na vida, eles têm que receber orientação dos pais. Segundo, ter consciência de que seu ministério começa na sua casa, não começa lá dentro da igreja, não, começa dentro de casa. Terceiro, evitar os extremos. Quando for repreender, repreenda com amor, com carinho, com afeto. Então assim será abençoado e colherá os frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.